Estados de agregação da matéria. A matéria pode ser encontrada em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Certo? Bom, o sólido tem volume constante e forma constante, né? E a temperatura ambiente para a matéria estar sólida deve ser menor que o ponto de fusão. O líquido tem volume constante e forma variável, porque assume a forma do recipiente. É maior que o ponto de fusão e menor que o ponto de ebulição. A temperatura ambiente tem que estar maior que o ponto de fusão e menor que o ponto de ebulição, para que o elemento fique no estado líquido. Já o estado gasoso, o vapor tem volume variável, ou seja, assume o volume do recipiente, e forma variável. No estado gasoso, as moléculas estão mais agitadas, e para que a matéria seja encontrada no estado gasoso, a temperatura ambiente tem que ser maior que o ponto de ebulição. Sólidos têm forma e volume constantes. Por quê? Porque a atração entre as partículas é intensa e elas permanecem em posições fixas, tendo pouquíssimo movimento em relação à posição que ocupam. Os líquidos têm a forma do recipiente e volume constante, porque as partículas de um líquido ainda se atraem e têm a forma do recipiente, adquirem a forma do recipiente, mas não o suficiente para se separarem completamente uma das outras. Os vapores e os gases não têm forma constante e ocupam o volume do recipiente, porque a força de atração entre as partículas é desprezível. As partículas se movimentam em todas as direções, ocupando todo o espaço disponível. Elas são mais agitadas. Mudanças de estado físico. Afinal, o que é uma mudança de estado físico? É quando a gente fornece ou tira calor de um material e quando a pressão é constante. Quando a gente fornece ou tira calor a pressão constante, ocorre uma mudança de estado físico. E cada mudança de estado recebe um nome particular. Do sólido para o líquido, temos a fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, liquefação ou condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. Direto do sólido para o vapor, para o gás, né? Sublimação. Do vapor para o sólido, ressublimação. Tá? Calor liberado. Vou fazer um adendo aí super ultra mega power importante. Gente, a mudança de líquido para gasoso numa temperatura maior que o ponto de ebulição se chama calefação. Então, a calefação ocorre quando a mudança de líquido para gasoso numa temperatura maior que o ponto de ebulição. A evaporação ocorre em uma mudança de líquido para gasoso numa temperatura menor que o ponto de ebulição. Então, temperatura menor que o ponto de ebulição, evaporação. Temperatura maior que o ponto de ebulição, calefação. E a ebulição? Mudança de líquido para gasoso numa temperatura igual ao ponto de ebulição. Então, temperatura igual ao ponto de ebulição, ebulição. Temperatura menor que o ponto de ebulição, evaporação. E temperatura maior que o ponto de ebulição, calefação. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Então, aqui,
molécula do líquido subindo para a atmosfera, é a transformação da água líquida em água gasosa, sem que a temperatura seja de ebulição da água. Essa transformação mencionada no texto é a evaporação. Na Idade Média, para elaborar preparados a partir de plantas produtoras de óleos essenciais, as coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia. Naquela época, essa prática era fundamentada misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares, que seria anulado pela emissão dos raios solares. Com a evolução da ciência, foi comprovado que a coleta de algumas espécies ao raiar do dia permite que a obtenção de material com maiores quantidades de óleos essenciais. A explicação científica que justifica essa prática se baseia na... Bom, vamos pensar que os óleos essenciais são o quê? Misturas de substâncias voláteis, com baixa massa molecular. Frequentemente, os óleos essenciais têm um odor agradável, marcante, e podem ser extraídos das partes vegetais por meio de um arraste a vapor de água, hidrodestilação e por solventes orgânicos. Na temperatura ambiente, os óleos essenciais têm um aspecto oleoso, né? E a principal característica dos óleos essenciais em temperatura ambiente, com esse aspecto oleoso, é a volatilidade. A intensidade luminosa influencia na concentração e na composição dos óleos essenciais. Durante a noite, que tem uma temperatura um pouquinho mais baixa, essa baixa temperatura diminui ou evita a volatilização dos compostos no óleo essencial. Ao raiar do dia, a concentração dos óleos essenciais é maior do que em outros períodos do dia. Então, a explicação científica que justifica essa prática se baseia na volatilização das substâncias de interesse, certo? Considere a tabela de pontos de fusão e ebulição das substâncias a seguir a uma atmosfera de pressão. Bom, então a gente tem cloro, flúor, bromo, mercúrio e iodo. A 50 graus Celsius encontram-se no estado líquido. Bom, vamos analisar o cloro primeiro. O cloro tem um ponto de ebulição menor que 50 graus Celsius. Se o cloro tem um ponto de ebulição menor que 50 graus Celsius, ele está no estado gasoso, tá? Ponto de ebulição menor que 50 graus Celsius está no estado gasoso. O flúor tem um ponto de ebulição menor que 50 graus Celsius também. Então, ele está no estado gasoso. O bromo tem um ponto de fusão menor que 50 graus Celsius, ponto de fusão menor que 50 graus Celsius, e um ponto de ebulição maior que 50 graus Celsius. Então, ele está no estado líquido, tá? Está no estado líquido. E o mercúrio, ele está apresentando um ponto de fusão menor que 50 graus Celsius e um ponto de ebulição maior que 50 graus Celsius. Tem 356, graus Celsius. Então, quem está no estado líquido? Bromo e mercúrio, tá? Porque o ponto de fusão menor que 50 graus Celsius e o ponto de ebulição maior que 50 graus Celsius. Agora, o iodo, ele tem um ponto de fusão maior que 50 graus Celsius. Então, ele está no estado sólido. Olha aí, tudo que eu falei está aí embaixo. Ó, estados físicos de cada um a temperatura de 50 graus Celsius. E resposta, então, letra E, bromo e mercúrio, que estão no estado líquido, a 50 graus Celsius.